Boa noite, irmãos. É com grande alegria que nesta noite nós estamos retornando à casa de Deus para mais uma vez juntos louvarmos e bendizermos o nome do nosso Deus. Alguns irmãos que costumeiramente estão conosco, a nossa gratidão ao Senhor. Amigos, visitantes, são bem-vindos nesta noite também. E juntos nós vamos louvar ao Senhor, cantando o hino de número 126 do nosso cantor cristão. Os nossos irmãos vão nos ajudar. E eu vou vir na igreja, os irmãos, se puderem ficar em pé, vamos juntos louvar o nosso Deus.
estar sempre prontos para louvá-lo em todo o tempo. Eu vou convidar a irmã Rosângela e Vitão para que nos dirija a Deus em oração de gratidão. Soberano Deus, Pai que está nos céus, diante de Ti, ó Pai, mais uma vez, ó Pai, aqui na Tua casa, Senhor, Te louvamos, ó Deus, Te bendizemos, Teu santo nome, Jesus, porque, Senhor, até que o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem nos guardado, o Senhor tem nos livrado de todos os males. Muito obrigado, ó Deus, porque nesta noite, Senhor, nós podemos estar mais uma vez, ó Deus, aqui na Tua casa, Senhor, para Te louvar e Te bendizer o Teu nome. Amém. Que tudo, ó Deus, que for feito aqui, Senhor, que não seja, ó Deus, para o crescimento, ó Pai, de cada pessoa que está aqui, Senhor, mas que seja, ó Deus, alimento, ó Pai, para a Tua alma, para a Tua mente, Senhor, para o Teu coração, Deus. Fica conosco, Jesus, nesta noite. Visita, Senhor, aquelas pessoas, ó Pai, que se encontram enfermas, que carecem, ó Deus, das nossas orações, assim como o nosso irmão Ronaldo, Senhor, que nós estamos sempre lembrando dele, ó Deus, toma nas Tuas mãos. Também, Senhor, aquelas famílias, ó Deus, que estão cantadas, que perderam seus entes queridos, ó Deus, que o Senhor possa estar, Senhor, indo de encontro na vida de cada um deles. Ó Senhor, muito obrigado, Deus, porque o Senhor é bom, o Senhor é eterno, e a Sua bondade dura, Senhor, para sempre. Amém. Esta é a oração que eu faço, Senhor, perdão dos meus pecados, em nome santo de Jesus. Amém. Amém. Podemos assentar. Irmãos, as nossas comunicações, nós estamos chegando ao final da nossa campanha de missões nacionais. Alguns irmãos ainda estão perguntando, estão trazendo as suas ofertas, ainda tem a oportunidade. Nós estamos aguardando também a congregação de Santa Joana, aqueles irmãos que já fizeram as suas ofertas, entregaram, algumas já foram mandadas, né? E nós estamos ainda recebendo. O irmão perguntou agora à noite, então ainda é bem-vinda a sua oferta para o campo missionário. Hoje pela manhã, nós tivemos aqui, mediado, né, pelo pastor Gladstone, conosco o pastor Marcos Abreu e a sua família, numa reunião bem gostosa. E após o culto, nós teremos uma reunião com a comissão da sucessão pastoral, aproveitando, né, pastor, que está conosco hoje, e após o culto ali na sala ao lado, nós estaremos nesta reunião. Amanhã, segunda-feira, a Assembleia Administrativa da MCM, aqui ao lado também. Você que é mulher, membro desta igreja ou não, pode estar junto conosco ali, nos acompanhando, né? A partir da Assembleia, nós vamos traçar as nossas atividades do mês de novembro, quando nós teremos o encontro do grupo 5, na última segunda-feira, será aqui em nossa igreja. Então vamos juntos, né? Assim como nós fomos em outras igrejas, estaremos aqui também. Na terça-feira, o culto de evangelismo será na casa do casal recém-casados agora, né? Jefferson e Cassiane, filha lá do irmão Anderson. Terça-feira, 19 horas, lá na Vila Cruzeiro, após aquele quebra-mola ali, daqui para lá à esquerda, a gente vai se encontrar por ali, 19 horas. Na quarta-feira, culto de oração e louvor, né, adoração e estudo da palavra, aqui na nossa igreja. São as comunicações da semana. Vamos agora, irmãos, fazer uma leitura bíblica em Salmos, capítulo 103, dos versículos 1 a 4. Salmo 103, de 1 a 4. Os irmãos que puderem ficar em pé mais uma vez, em reverência à palavra de Deus, eu começo, os irmãos, a gente vai dando continuidade. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o seu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor,
perdoa todas as tuas iniquidades, que sara todas as tuas enfermidades. Mais uma vez nós vamos ao trono da graça de Deus e vamos orar. Uma graça neste instante, agradecendo ao Senhor mais uma vez de estarmos aqui nesta noite, logo após os irmãos do louvor aqui à frente. Amado Deus, nosso Pai, aqui estamos, Senhor, diante de Ti, ó Deus, prestando culto, louvor e gratidão, Senhor, a Ti, e só Tu é merecedor, Senhor, dos nossos louvores, dos nossos cânticos, ó Deus, e do nosso amor, ó Deus. Ó Deus, que possa ser o nosso pregador neste momento, ó Deus, e Teu Espírito Santo fale nos nossos corações, ó Deus, nos munindo, ó Deus, de forças e coragem, Deus, para enfrentarmos, ó Deus, a semana que se inicia amanhã, ó Deus, uma semana de trabalho, ó Deus, e por esse país, ó Deus, conturbado, Deus, que possa, Senhor, fazer a tua vontade na vida de cada um de nós, Deus. Não permitindo, Deus, que nada, Senhor, venha nos afetar, Senhor, as nossas vidas, Senhor, e que os nossos trabalhos sejam, Senhor, dando continuidade aos teus filhos. Ó Deus, seja abençoando cada família que está aqui presente, Senhor. Seja abençoando cada família que não está aqui presente, ó Deus. Salve, Deus, os motivos, Senhor. Nós não sabemos, mas tu sabe. Deus, seja abençoando cada lar, Deus. Mais uma vez, em nome dos nossos enfermos, Senhor. Nós estamos colocando a tua mão poderosa, Senhor, nas suas vidas, ó Deus, aliviando e até curando, se for essa tua vontade. Amém. Então, Deus, nós pedimos que se cumpra a tua vontade nas nossas vidas, Senhor, nos sustentando, Senhor, a cada dia, Senhor, a cada mês, Senhor, e velando, Deus, pelo nosso sono, que daqui a pouco nós iremos para os nossos lares, ó Deus, e que possa, Senhor, estar nos guardando e nos protegendo. E também, ó Deus, possa perdoar todos os nossos pecados, que são muitos, Senhor, mas cabe a Ti, ó Deus, nos julgar. Em nome de Jesus é que nós choramos agora, Senhor. Amém e amém. Amém. Enquanto nós estaremos cantando, é o momento também de quem trouxe oferta, dízimo, que está depositando no altar do Senhor.
diante de Ti. Acabamos de cantar isso. E nós viemos aqui nos derramar, nos entregar, a fim de que Jesus faça comigo, conosco, com você, com a igreja dele, aquilo que ele deve entender, porque ele é o nosso Deus Todo-Poderoso. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado. E nós viemos aqui, ó Deus, tão somente com esse propósito. Nós viemos aqui, ó Pai, para nos derramar. Deus, nós não somos nada. Nós não somos nada diante da Tua glória, diante do Teu poder, diante da Tua autoridade, diante da Tua majestade, Pai. Nós não somos nada. O Senhor sem nós continua sendo o Senhor, mas nós sem o Senhor não somos nada, Pai. Que essa consciência nos leve, ó Pai, a nos derramar nas Tuas mãos, diante de Ti, porque Tu és formoso, Tu és bondoso, Tu és maravilhoso. Pai, recebe a nossa adoração, recebe a nossa vida, recebe o nosso louvor. É a nossa oração, Deus, confiados não nos nossos méritos, não naquilo que somos e sabemos fazer, mas naquilo que quem Tu és, Pai. Tu és Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Queridos, imagine você recebendo uma carta. Imagine você recebendo uma carta de Jesus. E o conteúdo dessa carta começa bem, vai caminhando bem, mas de repente você começa a ler coisas que te impactam, que traz na sua memória, que traz na sua consciência, que traz na sua alma uma postura, uma tomada de decisão que eu e você precisamos ter. Então nessa noite, eu quero dizer para você, Jesus escreveu uma carta para você. E a minha oração é que o Espírito Santo de Deus lerá essa carta, suave no seu ouvido, para falar ao seu coração, de forma ímpar, clara, absoluta, e que essa carta, e que esse conteúdo traga transformação na sua vida, como trouxe na minha. Abra sua Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo de número 1, a partir do versículo 4. Jesus te escreve uma carta. Apocalipse, tem na Bíblia aí, tá, irmão? Vai aí na sua Bíblia, não se preocupa não. Capítulo 1, a partir do versículo 4. Todos achamos? Amém. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, e da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados e nos constituiu reino, sacerdotes para o seu Deus e Pai. A Ele a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Eis que vem com as nuvens, e todo o olho o verá, até quantos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, achei-me na ilha chamada Pátimos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus Cristo. Achei-me em espírito no dia do Senhor, e ouvi por trás de mim grande voz como de trombeta, versículo 11, dizendo: o que vês escreve em livro
e manda às 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Quero parafrasear esse versículo 11. Dizendo: o que vês, escreve para a primeira igreja batista em Jerônimo Monteiro. Que o Senhor, por toda graça, nos abençoe. Amém. Queridos, Apocalipse é um livro bastante polêmico, cheio de figuras, cheio de metáforas, cheio de figuras de linguagem, cheio de figuras representativas, a fim de que a mensagem que o Senhor Jesus Cristo quis passar para João, para que João enviasse para nós hoje, fosse de forma muito clara. Mas pastor, eu leio o Apocalipse e não entendo nada. Por quê? João teve que fazer tanta figura, tanta metáfora, exemplificando tanta coisa de forma figurada. Queridos, ele estava preso, ele estava exilado numa ilha. Domiciano, o governador da época, exilou João, mandou João para uma prisão, uma ilha deserta, onde prisioneiros eram deixados lá para morrer. Como de fato João faleceu, de idade bem avançada, de idade bem longa. E ele então recebeu essa visão, e a Bíblia diz, e Jesus é muito claro no que ele diz aqui: escreve. Só que essas cartas que foram escritas, esses textos, eles precisavam sair daquela ilha. E os generais, os soldados, eles liam o conteúdo para deixar ou não. De repente era uma carta subversiva, era uma carta de cunho político, era uma carta que afrontava o império, era uma carta que incentivava as pessoas lá de fora que lessem e se rebelassem contra o governo local. Então essas cartas eram filtradas. Então, para que não trouxesse nenhuma confusão, João então usava essas figuras, a fim de que os soldados, os generais, os comandantes, lessem: isso aqui, deixa isso passar, isso aqui não tem nada a ver, não, pode deixar passar. E foi passando. É um lado da história, que essas cartas saíram da ilha de Patmos, passaram lá pelo crivo dos soldados. Mas o fato é que João, diz a palavra de Deus, foi arrebatado no Espírito no primeiro dia da semana, no dia do Senhor, no domingo, versículo 10, que nós acabamos de ler, sua Bíblia está aberta: achei-me em Espírito no dia do Senhor, domingo, e ouvi por detrás de mim uma grande voz, como de trombeta: escreve. E aí ele fala as cartas para 7 igrejas. As 7 cartas às igrejas da Ásia Menor fazem parte do primeiro conjunto de visões do Apocalipse. Com essa mensagem aprendemos que Jesus Cristo conhece a igreja. Ninguém envia uma carta para quem não conhece, concorda comigo? Quando você, naquela época nós escrevemos carta, hoje é todo WhatsApp, tem e-mail mais, né? É WhatsApp. Ou você então fala, ou você liga o áudio e ele troca a mensagem. Mas na minha época eu escrevi muita carta, muita carta. Já escrevi muita carta. E você escrevia uma carta para a pessoa que você conhecia. Você dava detalhes da sua vida e perguntava detalhes da vida para quem você estava perguntando. Então a Bíblia diz que Jesus conhecia as igrejas. Jesus conhece essa igreja. E Jesus conhece a minha vida e a sua vida. Segundo o texto de Apocalipse que nós lemos, a revelação é para o passado, as coisas que viste, para o presente, as coisas que são, e também para o futuro, as coisas que hão de vir. Então percebe que a escrita dessas 7 cartas, a ordem de Jesus, os conhecimentos, diz: olha, escreve aquilo que aconteceu, aquilo que está acontecendo e aquilo que ainda vai acontecer. Por isso, Apocalipse. Mas como interpretar as 7 cartas do Apocalipse? O que essas 7 cartas que Jesus ditou para João escrever e enviar, o que essas 7 cartas têm a ver comigo, o que eu aprendo com essas 7 cartas? Vamos aprender que as 7 cartas do Apocalipse, eles têm, na teologia, no estudo da teologia, 3 métodos de interpretação: literal, histórico e moral. A primeira delas, interpretação literal. O que é interpretação literal? A primeira forma de ler o texto
é de forma literal, ou também pode ser de uma forma literária. Ou seja, o que diz o texto realmente? Estas 7 igrejas existiram de verdade? E precisamos entender o que acontecia naquele tempo nessas comunidades. Devemos estudar o texto como este é, pormenor por pormenor, palavra por palavra. Então, essa é a interpretação literal. E nós vemos que numa estrutura literária das 7 cartas tem, primeiro, a apresentação. Começa se apresentando, indicando o destinatário a que era enviada à igreja. Os irmãos lembram disso? Ao anjo da igreja escreve. Todas as 7 cartas começam nisso. Ao anjo da igreja escreve. Então tem a apresentação. Segundo, elogio, uma palavra de apoio pelo trabalho da igreja. Terceiro, uma repreensão, correção aos erros da igreja e conselhos sobre como mudar. Sabe aquela coisa de quem diz aonde está doendo, o que está doendo e também dá o remédio? É isso que Jesus faz nessas cartas. Promessa, uma palavra de motivação para quem quer vencer. As 7 cartas do Apocalipse, que foram escritas para as 7 igrejas, elas têm palavras-chave. O anjo da igreja, que quer dizer o pastor. Alguns estudiosos dizem que não é um pastor, mas a grande maioria dos estudiosos fecha nessa conclusão de que ao anjo da igreja em Tiatira, ao pastor da igreja que está em Tiatira, naquele momento, naquela situação. A expressão anjo é citada se referindo aos pastores ou mensageiros das igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Isso diz, ou assim diz, uma outra questão das cartas, isso diz aquele. 7 descrições sobre Jesus e as igrejas do Apocalipse. Primeiro, Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Estrela, pastor; candeeiro, igrejas. Pastores que andam no meio das igrejas. O primeiro e o último, que foi morto e reviveu, Jesus. Aquele que tem a espada aguda de 2 gumes, Jesus. O Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente, Apocalipse 2,18, Jesus. Aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas, Jesus. Percebe que essas linguagens, em cada carta, elas vão sendo enviadas, dizendo assim: olha, quem está escrevendo é aquele, é esse que tem o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, que fecha e ninguém abre, Jesus. O amém, a testemunha fiel, a verdadeira, o princípio da criação de Deus, Jesus. Então, a origem dessas cartas, quem escreveu essas cartas, quem ditou essas cartas para serem escritas, melhor dizendo, foi Jesus. E ele vai caminhando nesse contexto das cartas. Conheço as tuas obras. Percebe que essa colocação, conheço as tuas obras, estão em todas as 7 cartas. Jesus conhece as obras da sua igreja. Jesus conhece o que eu faço, o que você faz. Aliás, a Bíblia diz que aquilo que eu faço e aquilo que eu sou está sendo escrito no livro da vida, e esse livro será aberto no momento em que eu estiver diante do leão da tribo de Judá, e será lido toda a minha vida nesse livro. Conheço as tuas obras. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, ou ao vencedor, dar-lhe-ei a coroa da vida. Todas as 7 cartas têm essas conotações, essas frases, essas colocações.
ao que vencer, ao vencedor, ao final de cada mensagem, Jesus promete uma bênção especial para quem conseguir superar todas as dificuldades. Irmão, já imaginou isso? Você recebendo uma carta dizendo assim: filho, filha, está doendo, eu sei que está doendo, mas aguenta, aguenta, está sofrendo, aguenta. As 7 promessas do vencedor são: primeiro, comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Segundo, de modo algum sofrerá o dano da segunda morte. Terceiro, darei do maná escondido e lhe darei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o receber. Quarto, lhe darei autoridade sobre as nações. Quinto, será assim vestido de vestes brancas, e de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Sexto, eu farei coluna no templo do meu Deus, onde jamais sairá. Sétimo, eu lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Querido, já imaginou você receber uma carta assim? Está sofrendo, mas se você suportar, se você acreditar em mim, se você colocar a sua vida nas minhas mãos, você vai comer da árvore da vida, de modo que não sofrerá o dano da segunda morte, darei do maná escondido, lhe darei autoridade sobre as nações, e finalmente eu lhe concederei que se aceite comigo no trono. Cartas de Jesus para mim e para você. Estudando essas palavras-chave do texto e entendendo o formato dessa mensagem às 7 igrejas, facilita-se em muito a compreensão das 7 cartas do Apocalipse. Essas mensagens demonstram uma simetria, ou seja, demonstram uma linha de raciocínio que Jesus tem e teve e continua tendo vontade de que eu e você saibamos, e de que eu e você consigamos ler essas cartas diariamente. Em segundo lugar, a interpretação histórica. A segunda forma de entender as 7 igrejas do Apocalipse é uma leitura com interpretação histórica. Essa interpretação histórica ela é um pouco polêmica, porque algumas igrejas ditas evangélicas tomaram para si, se arvoraram no direito de achar que elas são igrejas autorizadas por Jesus no Apocalipse. Tipo assim, bem, a minha igreja tem o perfil de Filadélfia, a minha igreja tem o perfil de Laodiceia. É um desvio, mas ainda assim há interpretações históricas. Esse método possui várias correntes, bem como direções variadas. O fato é que podemos ver na história do cristianismo momento em que a igreja, de uma forma geral, se portou como uma das 7 igrejas. E aí essas pessoas dão a entender o seguinte: cada igreja é uma era, é um tempo vivido pela igreja. Então é como se, por exemplo, Éfeso não existisse. Existiu a igreja de Éfeso, nós sabemos disso. Timóteo, inclusive, foi pastor da igreja de Éfeso. Para essas pessoas que têm essa linha de pensamento histórico, Éfeso não foi uma igreja, foi um período. Olha que interessante e ao mesmo tempo perigoso. Éfeso, a igreja apostólica, de 30 a 100 a.C. Esmirna, igreja perseguida, de 100 a 313 a.C., depois de Cristo, melhor dizendo. Pérgamo, igreja imperial, de 313 a 590 depois de Cristo. Tiatira, igreja papal da Idade Média, de 590 a 1517 depois de Cristo. Sardes, igreja da Reforma, da Renascença, 1517 a 1730 depois de Cristo. Filadélfia, igreja missionária evangelística, de 1730 a 1900 depois de Cristo. E finalmente Laodiceia, igreja morna, apóstata, de 1900 até a segunda volta de Cristo. É uma linha, é um pensamento. Mas há um sério problema de interpretação nessa questão histórica. É que muitas seitas se aproveitam desse método para dizer que o surgimento da sua religião é o momento de Filadélfia, por exemplo.
Uma grande vantagem da interpretação histórica é que ajuda a compreender e estudar a história da igreja cristã. Esse conhecimento histórico é muito produtivo e fortalece principalmente a liderança da igreja. Que nós aprendemos que cada igreja, das 7 igrejas, passaram por uma luta. Nós sabemos disso. A terceira, e é a interpretação que eu, pastor Cláudio, tenho como regra de fé, é a interpretação moral. É a visão das 7 cartas que Jesus escreveu à igreja, escreveu para mim, escreveu para você, numa visão moral, numa interpretação moral. É a forma de interpretar as 7 igrejas do Apocalipse de forma moral, também atual. A interpretação moral nos chama a atenção para a aplicação prática da mensagem de cada igreja, para mim e para você. Eu aprendo com essas 7 igrejas 7 coisas que eu quero nessa noite chamar a sua atenção. 7 lições que eu aprendo com essas igrejas. A primeira delas, Éfeso: voltar ao primeiro amor. Jesus disse para a igreja de Éfeso: tenho contra ti somente uma coisa, que perdestes, que abandonastes o primeiro amor. Esmirna: Jesus me ensina a suportar as tribulações. Pérgamo: Jesus me ensina a perseverar na fé. Irmãos, quantos de nós precisamos perseverar na fé? Nós, como igreja, como servos e servas de Deus, diariamente somos como que tomados de uma preguiça espiritual, de um sentimento como se fosse assim: deixa a vida me levar, a vida leva eu. Não podemos agir assim. Precisamos perseverar na fé. E Jesus então orienta a igreja de Pérgamo: Tiatira, fugir do pecado. Sardes, buscar o verdadeiro avivamento. Filadélfia, servir ao próximo com amor. E finalmente, Laodiceia, ser fervoroso espiritualmente. Como o número 7 é compreendido como símbolo da perfeição, já falei isso aqui. O número 7 na Bíblia, ele tem um símbolo da perfeição, da totalidade, algo que seja completo. Podemos entender que nessas 7 características, nesses 7 conselhos, até nos erros dessas 7 igrejas, se encontram tudo que eu e você precisamos para uma vida espiritual vitoriosa. Eu quero terminar com a seguinte conclusão, lamentável conclusão. Hoje, que dia é hoje mesmo? 6 de outubro? Novembro? Nossa, Pai, misericórdia de mim. Hoje, 6 de novembro de 2022, nenhuma dessas igrejas existem. Todas morreram, todas desapareceram. Não existem mais essas 7 igrejas lá na Ásia Menor. Todas fechadas, todas acabaram, todas se desmancharam, todas desapareceram. Eu faço uma pergunta para você hoje. Jesus escreveu essas cartas para essas igrejas, não só para essas igrejas, mas escreveu para mim, porque a própria palavra diz, que nós lemos aqui, que é o que era, o que é e o que será. Jesus escreveu essas cartas para essa igreja do passado. Jesus escreveu essas cartas para a igreja hoje. E a minha pergunta é: será que essas igrejas existirão? E quando eu falo essas igrejas, eu falo esta igreja. E não falo mais como essa igreja templo de concreto, mas essa igreja que sou eu e que é você. Será que eu ainda existirei? Será que eu ainda resistirei
insistirei? Será que eu ainda suportarei? Será que eu ainda continuarei perseverando? Será que eu continuarei lutando contra as artimanhas, astutas ciladas do inimigo, como diz lá em Éfeso, revestidos de toda a armadura para suportar o dia mau, para suportar as setas malignas do diabo, do inimigo, da minha, da sua alma, que quer tirar de mim e de você a alegria da salvação? Essas 7 igrejas não existem mais, mas essa igreja chamada Gladstone, essa igreja chamada irmão, irmã, existe e continuará existindo. Pastor, por que essas igrejas não existem mais? É história. Quem sabe, talvez, nós podemos aqui conjecturar, imaginar, listar N motivos. Talvez liam, releram, tornaram a ler, mas não vigiaram. Então, de que adianta você receber uma carta de Jesus? De que adianta você receber toda uma descrição, 7 cartas, 7 orientações, 7 dificuldades que tem a ver comigo, se eu não me transformo, se eu não mudo, se eu não revejo os meus valores, se eu não revejo o meu comportamento, se a minha vida não está digna diante do Senhor, eu volto para o Senhor, porque enquanto há vida, há oportunidade. Enquanto há fôlego, há oportunidade. Oportunidade dada essa por Jesus na cruz do Calvário, em meu lugar, em seu lugar. Jesus disse na cruz: tetelestai, está consumado. Eu fiz a minha parte, Pai, agora eles têm que fazer deles. Que é reconhecer, entender, olhar para a cruz e entender o sacrifício de Cristo na cruz em meu favor. Querido, querida, é um desafio que o pastor faz com você nessa semana. Leia 2 capítulos. 2 capítulos. Deixa eu confirmar isso. Apocalipse 2 e 3. 2 capítulos. Leia essas cartas. Mas leia como se Jesus, e aliás, como não? Ele está escrevendo para mim, para você. Ele escreveu para mim, para você. Essa carta saiu da ilha de Patmos e alcançou o mundo todo. Para eu e você, para nós, para a igreja, ler. Volte ao primeiro amor. Talvez você já foi um crente, uma crente fervoroso, fervorosa, ativo, mas hoje está apático. Volte ao primeiro amor. Suporte as tribulações. Aquele que perseverar até o fim. Persevere na fé. Não desanime. Fuja do pecado. Fuja do pecado. É fugir mesmo, irmão. Eu sou crentão, eu sou bom nesse negócio, eu vou encarar de frente. Não faz isso não. Faz isso não. Fuja. Fuja do pecado. Busque o verdadeiro avivamento. Pastor, o que é avivamento? Avivamento é transformação. Avivamento é revigoração. Avivamento é você se conectar no carregador espiritual que é Jesus e se recarregar. Sirva ao próximo. Seja Deus para alguém, porque Deus quer ser Deus através de você na vida de alguém. Sirva o próximo e seja fervoroso, fervorosa espiritualmente. Não estou aqui dramatizando. Fervor, sabe? De manhã eu faço café lá em casa e aí eu coloco água para ferver, e aí quando a água entra em ebulição é a hora que eu passo ela para o coador e aí faço o café. Mas fervor espiritual é essa temperatura espiritual, não mais voltar à mornidão, não mais voltar à frieza, não mais voltar à apatia, é manter-se fervorosamente em espírito, em oração, em comunhão, na alegria de servir.
7 cartas, 7 pedidos, 7 conselhos, 7 apelos. E Jesus termina cada uma delas. E eu quero aqui ler para terminar. Versículo 17, por exemplo, da carta a Pérgamo. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei da coroa da vida. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Muita gente tem ouvidos, mas não ouve. Muita gente tem ouvidos, mas não ouve. É quase que uma redundância. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito está dizendo para mim e para você. Não saia daqui hoje sem ter a certeza de que você ouviu a voz do Senhor dizendo assim: filho meu, filha minha, mude, reveja seus conceitos, ouça o que eu tenho para dizer para você. Cada uma na sua necessidade básica, espiritual. Eu não sei, Deus sabe. A minha oração é que Deus alcance essa necessidade sua e que satisfaça e que lhe ajude a romper barreiras que porventura estejam sendo levantadas para impedir que eu e você, que a Igreja de Cristo, viva de forma fervorosa, espiritualmente falando. Que o Senhor nos abençoe. Amém? Feche seus olhos, curve sua cabeça, mas curve também sua alma diante do Senhor nessa hora. Pai, nós agradecemos ao Senhor pela Tua palavra. Pai, essas cartas, esta carta, cada uma delas, Pai, foi escrita para nós como igreja, na intenção, ó Deus, de nos alertar, na intenção, ó Pai, de nos orientar. Pai, que cada carta escrita, que cada conteúdo do Senhor possa nos alimentar, possa nos dar, ó Deus, a certeza da Tua presença, entendendo, ó Pai, a Tua vontade para cada um de nós. Deus, que não saímos daqui da mesma forma como entramos, mas impactados, incomodados, confrontados, ó Pai, com essas verdades bíblicas. E que essas cartas escritas, ó Deus, no passado, para o presente, com reflexo no futuro, Deus, possa nos manter de pé na fé, na comunhão, na certeza de que somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Muito obrigado por esta igreja, Pai. Que essa semana que se inicia, com todas as lutas, com todas as dificuldades, com todos os labores que cada um tem, ó Deus, não seja um empecilho, ó Pai, para continuarmos vivendo na Tua presença. Pai, aquelas igrejas foram extintas, ó Deus, desapareceram no tempo e com o tempo. Nós não queremos, Pai, nós não desejamos nessa noite desaparecer, Pai, desaparecer do Seu mapa, desaparecer do Seu radar, Deus. Nós queremos continuar, ó Pai, na Tua presença. Dá que possamos, ó Deus, ler essas cartas, ouvir a Tua mensagem e seguir em frente, Pai, para a glória e para a honra do Senhor. É a nossa oração, pois a fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Vamos louvar, vamos adorar esse Deus maravilhoso, que é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Amém.
Sejam aqui conosco, nessa igreja, bem como com cada irmão e irmã aqui presente nessa noite, bem como também com todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, desde agora e para todos sempre. Amém e amém. Ó impressionante e ousado amor de Deus. Cante isso. Oh,